Glória a Deus, glória a Deus. Bom é estarmos aqui na casa de Deus, na presença de Deus, lugar todo especial, onde na palavra, onde no louvor, sentimos a presença e a glória do nosso Deus. Abre comigo a Bíblia, no Salmo de número 78, e os versículos 10 até o versículo 19, veio ao meu coração esta palavra, quando estava aqui no púlpito, estava meditando em um texto, hoje mesmo em casa, mas aqui as coisas mudaram um pouco. Vamos ler Salmo de número 78, os versículos 10 até o versículo 19, que diz: Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Amém. Tomem assento, meus queridos irmãos. Esta palavra que me veio ao coração, eu estava meditando em uma palavra que se chama gratidão. E isso faltou aos filhos de Israel. O Salmo 103 está dizendo o seguinte: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103 está falando disso. A nossa alma, ela precisa se lembrar sempre dos feitos de Deus. O texto que nós lemos aqui esta noite, Israel, eles presenciaram grandes milagres, grandes maravilhas, Deus tirando todos eles da escravidão do Egito com mão forte, com braço forte, através da liderança de Moisés. Tirou das mãos de Faraó, conduziu-os pelo deserto, e o propósito divino era colocá-los em Canaã, são e salvos. E nesta trajetória, eles presenciaram coisas tremendas que Deus fez, aqui diz, aos olhos de seus pais. A história era passada para os filhos, para os vindouros, e eles eram cientes, mesmo os que nasceram no deserto,
e que não presenciaram os feitos de Deus, mas a história dos milagres do Senhor eram narradas aos filhos e eles ficavam por dentro de todos os milagres que Deus fez através de Moisés, desde o palácio de Faraó até eles, podemos dizer assim, entrar ou chegar na terra prometida. Eles viram a olho nu o que Deus fez. Maior parte deles, como já disse, os que não viram com os olhos, eles ouviram a história contada pelos pais do que o Deus de Abraão vinha fazendo para libertá-los da escravidão do Egito. Primeiramente começa com as pragas. Eu creio que houve um impacto muito grande na geração dos hebreus, porque quando Deus ele desce na sarça, ele fala com Moisés através de uma voz poderosa do fogo que ali queimava. Ali começou uma ação de Deus na vida de Moisés muito forte. E ali iniciou-se uma grande ação de Deus. Desde o momento que Deus dá ordem a Moisés para falar com Faraó, para soltar o povo, para liberar o povo, para sair ao deserto em direção a Canaã. Ali começou as grandezas de Deus, as pragas, a mortandade dos primogênitos. Os hebreus saem do Egito em direção ao deserto, chega no mar, o mar se abre por uma providência divina, os hebreus passam a pé, o mar a seco, o exército de Faraó Todo-Poderoso vieram atrás deles, as águas novamente se uniram e eles morreram, afogados, destruídos no Mar Vermelho. Os cavaleiros, os cavalos, os carros foram arrebentados, o exército de Faraó foram totalmente destruídos. Eles passaram a seco. E diz a Bíblia que na caminhada, durante o dia, uma nuvem ia diante deles. Eles viam os milagres de Deus a olho nu. Era visível as grandezas de Deus. E quando chegava a noite, ia uma coluna de fogo, ia um clarão diante deles que clareava o deserto. Então Israel caminhava seguro. Durante o dia, o calor, a necessidade que eles tinham, estavam ali a nuvem. À noite, o clarão, o fogo, a claridade. Israel presenciando todas estas grandezas de Deus. Depois tiveram sede. Moisés fala com a rocha, fere a rocha jorra água. Eles tiveram abundância de todas as coisas no deserto. Eles tiveram fome e Deus manda trigo do céu. A Bíblia diz que veio trigo do céu. O maná que eles comeram foi providência divina, foi dado por Deus. E depois um vento oriental traz também codornizes, aves, carne, e eles se fartaram. Mas a Bíblia diz que os seus corações, diante de tudo isso, seus corações eram inclinados ao erro, ao pecado, à obstinação, esquecendo-se de todas estas maravilhas. E no versículo 18 que nós lemos,
o versículo 19, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Parece que eles ainda estavam duvidando. Porventura, poderá Deus nos preparar uma mesa no deserto? Poxa, até ali, eles estavam presenciando os feitos de Deus, os milagres de Deus. Eles não tiveram até o presente momento falta de nada. No deserto jorrou água, trigo caiu do céu, tiveram maná. Jesus, no Novo Testamento, ele mencionando, diz que os pais comeram o maná que caiu do céu, pão que veio do céu. Mas ele estava se apresentando como pão vivo que desceu do céu. Então eles se fartaram de alimento, eles se fartaram de água quando tiveram sede. Eles não tiveram falta de nada. Durante a peregrinação no deserto, os seus calçados não foram destruídos. E as roupas também não. Interessante, né? Provavelmente, eu não sei se as crianças andavam descalço, mas se a Bíblia fala que o calçado, Deus proveu o calçado e proveu roupa, as crianças iam crescendo e provavelmente, através de um milagre de Deus, o calçado ia, quem sabe, se laceando, se dilacerando, e aumentando também. A roupa, Deus proveu, foi provendo, eles viram, eles presenciaram todos estes milagres de Deus. E aí, no momento desse, eles disseram: porventura, pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha o que eles estavam pensando. Sabemos que o coração dos israelitas eram tendenciosos à rebelião, a se apartar de Deus, a se afastar de Deus, a virar-se contra Deus. Eles tinham essa tendência. E aí, meus irmãos, Deus foi ficando entristecido com eles. Inclusive, quando Deus manda pão, maná, aves, eles estavam se alimentando, comendo. E diz a Bíblia que eles não refrearam os seus apetites. E muitos deles ali, com carne na boca, eles foram feridos por Deus. Morreram os grandes, morreram muitos fortes de Israel, caíram mortos pela ira de Deus. Deus estava entristecido com este povo que o seu propósito, a sua promessa era introduzi-los a Canaã. O propósito de Deus com eles estava de pé. Se nós continuarmos lendo o texto, o capítulo, nós vamos encontrar que a palavra diz que a ira de Deus, o furor de Deus, ele não permaneceu para sempre. Em muitos momentos, Deus desviou o furor deles. O furor de Deus foi desviado deles. Isso é, Deus, em algumas situações, irado contra as atitudes do povo, Deus desviava o seu furor para não destruir todos. E nós encontramos quando Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu vou destruir todo esse povo, e da sua semente farei uma geração de um coração diferente, de um coração que vai me honrar, que vai me adorar, que vai observar a minha lei e não vai esquecer dos meus estatutos. Aí Moisés se opõe diante de Deus e diz: não, Senhor,
Se tu matar esse povo, o que os egípcios não vão dizer? Que a tua mão os tirou de lá, do Egito, para matar aqui no deserto. É o que eles vão dizer. Então, Senhor, tenha misericórdia, não faça isso. Se for para fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Olha a audácia de Moisés. Moisés estava ali firme e forte, querendo vencer, querendo que o coração do povo permanecesse voltado em Deus, para que esse grande projeto, esse grande plano não fosse frustrado. Aí Moisés se opõe a Deus e faz esta oração. Aí Deus diz: não, eu só vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Aleluia. Mas, meus queridos irmãos, é importante lembrar, eu já frisei aqui, a ingratidão é algo muito pesado. A ingratidão contra alguém é ruim. Quando alguém é ingrato para nós, que nós estendemos as mãos, ajudamos, fizemos de tudo para uma pessoa e depois aquela pessoa nos trai, aquela pessoa não leva em conta os benefícios que eu ou você fez para ele e traz sobre ele uma traição. Isso chama-se ingratidão, isso é pesado, isso é forte. E eles foram ingratos com o seu Deus. E Deus disse: este povo sempre erra em seus corações. Povo obstinado é esse povo. Mas, meus irmãos, o que eu quero tirar desta lição é que um dia nós também fomos tirados do Egito com mão forte. Falamos aqui alguma coisa terça-feira passada sobre as misericórdias e as bondades de Deus para com os seus filhos. E nós precisamos sempre lembrar e nunca se esquecer do que Deus fez por minha vida e fez por sua vida. A sua mão nos tirou do Egito, do mundo. Ele nos elegeu, nos alcançou. Jesus, no Evangelho de João, diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, e Ele deu uma ordem dizendo: para que vades e deis fruto. Então Ele nos escolheu. Deus deu o melhor, o seu Filho morreu lá no Calvário, efetuou na cruz uma salvação através do seu sacrifício. E através deste sacrifício, Ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele comprou. E aqui está um povo que foi comprado por bom preço. Ele nos tirou de lá com mão forte. Ele limpou os nossos pecados. Ele nos libertou da nossa vã maneira de viver. Ele colocou em nossa vida o seu Espírito Santo. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados, fomos limpos, fomos transformados. Hoje somos templos do Espírito Santo. Ele fez e faz e está em nossa vida, fez uma morada, está conosco, está em nós. E aí, mais uma promessa de vida eterna. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele foi preparar uma morada. Agora, meus irmãos, é importante saber que nós precisamos perseverar até o fim.
na comunhão, no partir do pão, nas orações, na fraternidade, servindo ao Senhor com alegria até o fim da nossa jornada, para no final desta carreira, quando estiver chegando, nós não sabemos o dia e nem a hora que nós vamos chegar, nem pelo arrebatamento e nem pela morte, ninguém saberá o seu dia. Mas uma coisa é certa, o nosso alvo é o céu. Para o céu nós caminhamos. Mas nesta vida, as lutas do dia a dia, os embates, as tribulações, não pode nos fazer parar nesta caminhada. Nós precisamos prosseguir em direção ao alvo que é Jesus, correndo com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre sendo grato a Deus por todos os benefícios que Deus fez. Se nós fôssemos ouvir aqui esta noite testemunhos de irmãos, de irmãs, cada irmão, cada irmã teria um lindo testemunho de Jesus para contar publicamente aqui, de maravilhas, de cura, de batismo com o Espírito Santo, de experiências com Deus, de portas que o Senhor abriu, de milagres que o Senhor fez. E de todos estes benefícios, cada crente nascido de novo, da água e do Espírito, tem estas coisas lindas que Deus fez. Por isso, meus irmãos, em todo tempo, nós não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios com que Ele nos beneficiou. Bendito seja o nome do Senhor. Desde o primeiro dia que Jesus nos encontrou, até o presente momento, onde durante esta trajetória, a sua graça, a sua palavra, o seu amor vem nos sustentando, e Ele nos sustentará se formos gratos, e não esquecer dos seus benefícios. Ele nos sustentará até o dia da eternidade, até o dia perfeito, porque Pedro disse que nós fomos comprados por bom preço. Não foi com ouro e nem com prata que fomos resgatados, comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos comprados por bom preço e o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos ser gratos em todo o tempo e nunca nos esquecer dos benefícios de Deus, das maravilhas de Deus, das bondades de Deus para conosco, das misericórdias de Deus para com a nossa vida, que ela se estende, ela alcança a cada um de nós todos os dias, e esta bondade, esta misericórdia, ela nos conservará na presença de Deus até o dia da nossa chamada para a glória, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Bendito seja o nome de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu estava conversando com alguém e aconselhando, e aquela pessoa disse assim: eu estou indo sem força, muito fraca na fé, não tenho ânimo. Eu disse: mas minha irmã, vem para a igreja, não abandona a casa do Senhor. Mesmo fraca, mesmo desanimada, mesmo sem força, vem para a igreja,
porque na igreja Deus terá sempre uma palavra ao teu coração, à tua vida. Na igreja, o Espírito de Deus vai mover no culto a vida dos irmãos, a vida da igreja, e você vai ser tocada, e este desânimo vai cair por terra. Bendito seja o nome do Senhor, e Ele vai te fortalecendo, e você vai caminhando, até o dia da eternidade. Quando nós viemos para Jesus, Ele não nos isenta de lutas e problemas. Não, teremos que carregar a nossa cruz até o fim. Mas uma coisa é certa, Ele não nos abandona na prova. Ele não nos abandona na luta. Aleluia! Nós não estamos só na batalha. A batalha é travada, a guerra é constante, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Para nos dar vitória nas horas mais difíceis da vida. Na hora que talvez ninguém tenha uma palavra para nos ajudar, na hora que ninguém tem um alento para nos dar, mas o Senhor que está conosco, Ele prometeu de estar todos os dias conosco. Ele disse que ia ao céu, mas a igreja não ficaria órfã. Ele estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Ele enviaria o Consolador, que substituiria a pessoa bendita de Jesus. E Ele enviou, e o Consolador está na terra, está com a igreja. E Ele ficará com a igreja conosco até a hora do arrebatamento. O Consolador é o que consola. O Consolador é o amigo mais chegado. O Consolador é aquele que geme por você. O Consolador é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aquele momento que você às vezes vai dobrar o joelho e não terá talvez palavras de oração, de súplica perante o Senhor. Ali Ele está contigo para te ajudar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Poderá porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha o que eles estavam dizendo. Deus vinha fazendo tudo. Deus vinha provendo todas as coisas para eles. E agora sai uma palavra desta natureza. Poderá porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Parece que eles estavam só preocupados com a comida, com água. Parece que era a preocupação deles, comida e água. Mas Deus estava suprindo. Eles não estavam tendo falta de nada. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, eles continuaram pecando em seus corações contra Deus, murmurando contra Deus, falando contra Deus, descrendo das grandezas de Deus, da provisão, da promessa que Deus havia feito. Olha o coração deste povo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu tenho hoje 37 anos de fé. Eu tenho visto coisas maravilhosas de Deus. A Eliane sabe, ela me ouve orar todo dia, quase todo dia, nem todo dia, mas quase todo dia. E quem me ouve aqui também, eu começo a minha oração aqui agradecendo. Agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que eu estou respirando mais hoje. Eu começo agradecendo pelo que Jesus fez por mim lá no Calvário. E vou agradecendo pelo batismo com o Espírito Santo, pela família que Deus me deu, pela igreja que Deus me deu, por tudo que o Senhor fez por mim. Por Ele estar me sustentando com a sua graça já há 37 anos.
E nesses 37 anos, nós presenciamos muitos milagres de Deus. Muitas coisas que Deus falou conosco, nós vimos a olho nu o cumprimento do feito de Deus, do milagre de Deus. Então eu não posso deixar de agradecer. É o que está dizendo o Salmo 103. Ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Durante todo o tempo, o crente é beneficiado por Deus. Durante todo o tempo, nós somos beneficiados. Pode que alguém diga assim: mas eu estou na prova, pastor. Eu estou passando por um deserto, por um vale. Eu estou passando pelo fogo. Mas o importante é que, se você não se esquecer dos benefícios dele, daquele que em você começou a boa obra, está dizendo que ele vai aperfeiçoar até o fim. Se você estiver passando pelo fogo, a promessa da palavra que não falha, que é imutável, chama alguma arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se você estiver passando pelo deserto, é uma permissão de Deus. Ele está te provando, mas Ele está contigo e não te faltará água, não te faltará trigo do céu, não te faltará escudo para proteger a sua vida, para você passar este deserto com vida. Porque Deus é o teu escudo e Ele caminhará à tua frente, ao teu lado, e Ele vai te dar vitória. E a Bíblia, ela precisa se cumprir, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E meus irmãos, quando Deus prova alguém, Ele também dará o escape. E diz a Bíblia que Ele não permite prova maior do que aquela que você possa resistir ou suportar. Ele dá na medida, Ele dá no tamanho certo, que você vai conseguir atravessar esta prova e sair no outro lado e glorificar a Deus pelo milagre, pela bênção, pela graça que Ele te deu. Paulo, ele ora 3 vezes. Quando o espinho na carne, que era o esbofeteador de Satanás em seu corpo físico, em sua vida, ele não foi curado, mas ele ouviu a voz de Deus que disse: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Esse é o deserto que o crente pode passar. Ele não passa sozinho. O fogo não passa sozinho. O Senhor passa com ele e com ela no fogo. O Senhor passa conosco na prova. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus. Eu desejo orar nesta noite. Aleluia, estou aqui animado, porque eu sinto uma graça de Deus aqui neste lugar. E eu sinto vitória de Deus na vida de alguém aqui esta noite. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória Ele nos dará. Tão somente, meu irmão, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Seja como Jó, a mulher de Jó, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele disse: mulher, Deus não tem culpa de nada. Nu eu vim a este mundo, e para lá tornarei nu, tornarei sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a situação de Jó. Aleluia. Eu creio que a partir do dia que Deus muda o cativeiro de Jó, Jó não chorou mais.
Jó foi curado das suas chagas. Ele teve novamente tudo o que ele precisava. Teve conforto, teve amigos, teve família, teve tudo, porque Deus supriu e Deus mudou o cativeiro de Jó. Se você está na prova, confia. Não esqueça do Senhor teu Deus. E se você não tiver, mas o dia que você entrar, confia nele. Não esqueça dos benefícios que ele te fez, da salvação que ele te deu, do Espírito que ele te deu, da transformação que ele fez na sua vida, escrevendo seu nome no livro da vida, te dando paz que você não tinha. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Eu sinto a sua mão aqui esta noite. Eu creio na tua vitória, meu irmão. Eu creio na tua vitória, minha irmã. Bendito seja o Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Vamos orar a Deus. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada vida. Senhor, tu és aquele que em nós começou a boa obra, e tu é poderoso, diz-nos a tua palavra, que é poderoso para aperfeiçoar até o fim. Aqui estamos perante a tua face, meu Deus. Eu me chego a ti, intercedendo a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, o teu sustento, a tua porção, ó Deus, para que possamos caminhar, te servindo com alegria, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. Que o nosso coração esteja sempre voltado a ti, Senhor, sempre agradecido. Que a nossa alma possa te bendizer todos os dias das nossas vidas, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, Senhor. Continua conosco, meu Deus. Nós precisamos de ti, mas também queremos te agradecer. Queremos ser gratos a ti todo o tempo da nossa peregrinação, Senhor. Que não haja em nenhum dos irmãos um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Senhor, supre a necessidade. Senhor, sustenta a tua igreja, os chamados, Senhor, os eleitos, os escolhidos pelo teu dedo, pela tua mão, Senhor. Dá o sustento espiritual, o sustento, Senhor, físico, emocional, a saúde, Senhor. Providencia para os que necessitam, ó Deus. Nós cremos na providência do Senhor. Pai celestial, recebe nesta noite as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.